Flamengo estuda contraproposta de Felipe Luiz. Olha, teve gente que ficou de cabelo em pé. Programação do Mengão em semana decisiva com relação a Campeonato Brasileiro. Sport Flamengo. Torcida do clube pernambucano ameaça o esporte. A gente explica o porquê. Bruxa solta no Racing. Galera, o negócio tá brabo por lá. Por fim, BH, com possibilidade de ser titular contra o Botafogo, gera polêmica entre os rubro-negros. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Toda vez que tem o confronto entre Sport Flamengo, Flamengo Sport, existe polêmica do lado do time pernambucano. É incrível. Aí vem taça das bolinhas, vem desaforo, provocação. Assim é sempre, mesmo o time estando nessa pindaíba que eles se encontram no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, a polêmica é gerada em cima do local do jogo. Até então, eles estavam falando que o jogo seria na Ilha do Retiro. Depois, mudou para Arena Pernambuco. Essa mudança, que inclusive foi anunciada na última quinta-feira, dia 9, gerou um estresse com relação à torcida pernambucana, que ameaça, segundo as organizadas do clube, público zero, caso o jogo realmente saia da ilha. Isso porque o estádio fica a mais ou menos 17 quilômetros em outro município, inclusive de Pernambuco, o que eles não curtiram nem um pouco. Eles julgam o estádio deles um alçapão, onde o time consegue exercer maior pressão em seus domínios. E eles julgam a Arena Pernambuco um estádio neutro para a prática do futebol. Sei lá, acho uma pecuinha tão pequena, né? Estão no direito deles também, né? Fazer o quê? Faz parte do futebol. Mas não é a gente que está impondo nada, é a diretoria que quer ganhar mais dinheiro, eles só se isso. virem pra lá com seus problemas. Claro. Bom, galera, seguindo com as notícias, bora falar novamente sobre a renovação de Felipe Luiz com o Flamengo, porque pintou novidade aí nessa história. Como vocês estão sabendo, o treinador e o empresário dele, o Jorge Mendes, apresentaram ao Flamengo os valores e os termos desejados para a renovação do contrato. Agora, de acordo com o GE, galera, o clube achou as cifras meio altas nesse primeiro momento, tá? Mas nada fora do normal para uma negociação desse tipo. A diretoria já prepara, então, uma contraproposta da contraproposta do Felipe para tentar chegar aí no meio termo, tá, galera? Mas o clima é de otimismo dos dois lados. Pelo lado do Flamengo, a sensação é de que esse acordo será celebrado em breve. Antes mesmo de fechar com o seu empresário, o Jorge Mendes, o Felipe já tinha recebido uma proposta do Flamengo, com um aumento salarial considerável, mas ainda abaixo do que ganham outros técnicos campeões no Brasil nos últimos anos. Agora, com esse novo pedido do Felipe, ele passaria a estar no mesmo patamar. As conversas estão caminhando bem e a ideia inicial é renovar até o fim de 2027, mas também existe a possibilidade de um contrato mais curto, de apenas um ano. Outro ponto que, segundo o GE, ainda precisa ser resolvido é a multa rescisória, principalmente para uma proposta vinda do exterior. No contrato atual, esse valor equivale a cerca de 3 meses de salário. Bom, vamos ver como vai ficar aí o andamento dessa história. Realmente aguardar e ver. E se o Felipe Luiz sair do Flamengo, sem dúvida nenhuma, vai ser para a Europa.
Seguindo com as notícias, galera, há um tempo atrás nós vivemos uma situação no Flamengo que era jogador contundido para tudo quanto era lado. Tinha mais cara no DM do que propriamente no time profissional. O Flamengo, nesse momento, inclusive, usou muito jogador da base, não é verdade? Verdade. Pois é. Agora, a situação parece que está mudando de lado. Está lá na Argentina com o Racing. Na semana passada, a gente inclusive trouxe para vocês o Franco Pardo, zagueiro, teve uma lesão grau 3 no adutor da coxa esquerda. E também no mesmo jogo, 5 minutos depois, o Elias Torres, atacante, teve uma ruptura no ligamento do cruzado anterior. Aí, esse fim de semana, pelo campeonato argentino, o Racing enfrentou o Banfield, inclusive venceu por 3-1 pela 12ª rodada do campeonato daquele país. E, para variar, tiveram mais um jogador contundido. Dessa vez foi o lateral Gabriel Rojas. Ele sentiu a coxa direita e deixou o campo aos 30 minutos. Por que a gente está trazendo isso? Basicamente, uma semana e meia afasta o Flamengo do confronto pela semifinal da Libertadores contra o Racing. E, gente, eles estão perdendo 3 jogadores considerados titulares do time. A gente tem que ficar de olho nesses detalhes, não é verdade? A gente deseja recuperação para os jogadores que estão contundidos nessa situação do time do Racing, mas parece que eles estão querendo facilitar as coisas para o nosso lado, é isso? Pois é, né, galera? Até na coletiva pós-jogo perguntaram ao técnico do Racing se eles iriam, né, ir atrás de um substituto, no caso do atacante, né? E ele disse que não, sem condição nenhuma, que eles têm jogadores que possam suprir essas ausências aí, mas a situação lá tá complicada pro lado deles, hein? Substituto no mercado? Não Acho que sei nem o que pode. eles iam aprontar. Perguntaram isso pra ele na coletiva. Ele disse que não, que tem jogador que ele confia e que pode muito bem dar conta do recado. Mas a bruxa tá solta lá. Tá, o negócio tá brabo. Ainda tem, para nós tem 2 rodadas antes do confronto. Para eles eu sinceramente não sei como funciona, mas pelo menos um jogo antes da primeira partida da semifinal tem, com certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo tem uma semana decisiva aí pela frente no Brasileirão. Na verdade, daqui pra frente, toda semana é decisiva, né? Todo jogo é decisivo. O time do Filipe Luiz vai encarar 2 grandes desafios em sequência. Primeiro o Botafogo e depois o Palmeiras. Desse modo, o clube já divulgou a programação dessa semana. Bora lá? Hoje e amanhã, treino. Quarta-feira, Botafogo e Flamengo às 19h30. Quinta, sexta e sábado, treino. Nada de descanso. No domingo, o Flamengo enfrenta o Palmeiras. Ou seja, semana cheia. Treinam hoje e amanhã, visando o jogo contra o Botafogo. Quinta, sexta e sábado, treinam de olho no confronto com o Palmeiras. Que essa data FIFA tenha sido benéfica para o Flamengo. E vamos que vamos, né? Que comecem os jogos. Pra folga, com certeza foi maravilhosa, né? Seguindo com as notícias, galera, a probabilidade de escalação do Flamengo tem gerado azia entre os torcedores. Tudo porque existe uma especulação falando que Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique podem pintar como titulares no ataque do Flamengo frente ao Botafogo. E isso a torcida do Mengão está começando a não entender mais. Uma porque Samuel Lino dentro de campo já tem algumas partidas que não correspondem às expectativas, vamos ser sinceros, né? Outro é Bruno Henrique, que há muito tempo não consegue apresentar um futebol que arranque suspiros da nossa parte. Tá difícil, muito difícil. E, novamente, Pedro excluído do time principal. O que a gente não consegue entender é que, mesmo fugindo das características do que o Filipe Luiz quer do Flamengo, Pedro, quando está em campo, ele faz o que a gente precisa, que são gols. Sem ele, a mobilidade do ataque rubro-negro fica muito ruim, muito abaixo. Finalizações basicamente inexistem, não é? Verdade. E isso tudo fez com que a torcida começasse a fazer publicação na internet. Olha só o que os caras escreveram. Hoje não existe Pedro atrás de Bruno Henrique. Filipe Luiz tem que enxergar isso imediatamente, comentou um. O outro tem que sair, BH tem que sair do Flamengo. Pedro joga beisebol, futebol pelo jeito não joga mais, né?
entra, só tropeça na bola e segue bem avaliado. Isso não é profissionalismo. Está aí a diferença atual do Flamengo para o rival paulista. Detonou o outro. Ele vai insistir com o BH até quando? Tá jogando nada, apanha da bola, jogo a jogo. E galera, não é absurdo esses comentários que estão sendo feitos. A gente tem notado que o Bruno Henrique, infelizmente, não tem agregado ao Flamengo, ele tem atrapalhado. Quando entra em campo, tem sido nitidamente -1. Eu acho que o senhor Felipe Luiz está na hora de rever os conceitos e colocar quem quer jogar bola ou quem está atravessando uma fase melhor, coisa que Bruno Henrique não está, né? Verdade, né? Há um tempo atrás, eu vi gente criticando, né, as atuações do Pedro pelo Flamengo, mas também venhamos e convenhamos. O cara estando em campo 15 minutos, o que ele vai fazer, ainda mais sem jogadores de criação? Eu acho que o Felipe Luiz tem que dar, assim, mais chances ao Pedro, porque concordo, Bruno Henrique, ele é um a menos dentro de campo. E a gente precisa de um jogador lá na frente que saiba fazer o principal, que é chutar pro gol, né? Claro, se diz que Felipe Luiz pensa jogo a jogo, de acordo com o adversário. Quando precisa de mobilidade do grupo, eu até concordo, o Pedro realmente não tem eficácia, ele fica parado na frente. Mas quando a gente necessita de alguém para bater a gol, é basicamente o único. Mas é o seguinte, para colocar o Pedro em campo, o Felipe Luiz tem que deixar alguém no meio-campo para municiar ele, senão não adianta nada. Aí vai ser também um jogador a menos. Claro, verdade. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Galerinha, tchau, tchau.